Medo de não ser suficiente. Como dissolver isso? Hoje nós vamos conversar sobre isso, sobre esse assunto, né? Que é algo que às vezes nos trava muito na nossa vida de realizar aquilo que a gente se propôs a fazer, de ir atrás dos nossos projetos, né? De grandes projetos, pequenos projetos, e às vezes o medo de não ser suficiente acaba aqui impedindo a gente de dar o próximo passo. Você já se identificou com esse medo alguma vez? Então, como dissolver isso, né? Antes da gente falar um pouquinho sobre esse assunto, eu gostaria de fazer para você um convite, né? Para vir fazer parte da minha comunidade no Telegram ou no WhatsApp, aquele que você gostar mais de usar. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Nessa comunidade, eu sempre coloco assuntos relevantes para o nosso dia a dia, na área emocional, do autoconhecimento, né? Em todas as áreas assim que é bom para a gente progredir. Então, essa comunidade ela é muito agregadora de valor, tem conteúdos importantes, tá bom? Se você quiser entrar, fazer parte, será muito bem-vindo. Lá também eu coloco avisos de lives que a gente faz e também de aulas gratuitas, né? Que a gente sempre está fazendo em grupo, tá bom? Então, deixa aí o convite para você ir lá e fazer parte também junto com a gente. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou Fernanda Pires, eu sou terapeuta de TFT, Terapia do Campo do Pensamento. E hoje eu quero falar com você sobre esse medo que nos impede muito, que é o medo de não ser suficiente. Também nós vamos fazer uma prática de TFT aqui juntos, tá? Se você se identificou na sua vida esse medo ou algum outro medo que você tenha, essa prática vai ser muito útil. Antes da nossa conversa, né? Lembre-se sempre que cada pensamento que a gente consegue gerar uma mudança na bioquímica do nosso corpo. Então, a gente acaba atraindo pensamentos semelhantes, certo? Então, cuide muito da qualidade dos seus pensamentos, fique de olho quais têm sido os seus pensamentos predominantes no dia a dia, tá bom? Então, vamos lá, né? Tem um versículo que eu gosto muito de citar da Bíblia, que é Provérbios 14:30. Lá fala assim: o coração calmo é vida para o organismo. Olha só a importância da gente manter um coração calmo, né? Uma vida tranquila, eliminando nossos medos, os pensamentos e sentimentos negativos, né? Eliminando o que eu falo assim, controlando, né? Não deixando eles nos dominar. Claro que somos seres humanos, então isso é algo que a gente nunca vai eliminar, mas nós vamos conseguir controlar muito melhor, certo? O medo, né? É bom a gente sempre lembrar que ele tem um papel importante na nossa vida. A gente precisa sentir uma certa medida de medo, né? Porque ele nos traz alertas, nos protege do perigo, salva a nossa vida, muitas vezes, né? Por causa do medo, às vezes a gente não vai fazer coisas, né? Que vai acabar nos machucando e até fazendo com que percamos nossa vida. Então, o medo, ele é bom a gente ter, né? Em certa medida. Só que às vezes existe um tipo de medo que faz com que ele acaba sendo uma prisão, né? Nos incapacita de fazer coisas que nós somos capazes, né? Então, esse tipo de medo, que é o que a gente vai falar aqui, né? Um medo específico, o medo de não ser suficiente, é aquele medo que a gente experimenta quando está diante de uma coisa nova, quando a gente descobre algo que a gente quer muito fazer, que tem a ver com o nosso coração, que arde lá dentro, mas todas as vezes que a gente pensa em colocar em prática esse projeto, em levar para frente, talvez venha aquele medo de não ser suficiente. Muitas vezes eu acabo me bloqueando, me sentindo travada por causa desse medo. E junto com esse medo, muitas vezes vem também os pensamentos, né? De será que eu vou superar as expectativas dos outros? O que os outros vão falar de mim? O que os outros vão pensar, né? Então, coisas assim. O que eu quero falar para você é, quando a gente está diante de alguma coisa nova, mas que a gente tem vontade de fazer, por exemplo, no meu caso aqui, né, gravar vídeos. Esse é o meu segundo vídeo aqui no YouTube. É muito natural que a gente inicie com certos acertos, né, com acertos, mas também é muito provável que nós vamos ter mais erros do que acertos, certo? Isso chama processo. Isso é desenvolver alguma coisa, né? Quando eu decido que eu vou fazer algo, eu aplico, eu executo e depois eu vou verificar
o caminho que eu percorri, se foi bem, se for o que caminhou bem, o que caminhou mal, né? E aí eu vou voltar, vou corrigindo cada vez mais, né? E eu percebo que a gente se trava muito nessa questão do medo de não ser suficiente. A gente fica, então, procrastinando coisas, uma série de coisas que poderiam nos fazer evoluir por causa desse medo, né? Então, presta atenção, né? Perceba em todas as áreas da sua vida quantas vezes a gente fica preso nesse medo do que podem falar, do que se eu vou errar, se eu vou acertar, né? Será que eu vou dar conta? Será que eu sei fazer? Então, eu gostaria então de trazer assim, né, nesse ponto da conversa, uma reflexão. Será que eu estou me cobrando demais? Às vezes a gente quer iniciar um projeto num nível, já naquele nível que a gente colocou como ideal para a gente, né? E muitas vezes a gente não quer reconhecer que para chegar num lugar mais alto, se eu estou ainda iniciando, eu ainda não estou nesse lugar mais alto, né? Então eu preciso entender que eu estou no primeiro degrau. Tudo bem, eu vou olhar para o primeiro degrau, aprender o que tem nesse primeiro degrau, fazer uma coisa do primeiro degrau, beleza. Aí eu vou para o segundo, vou para o terceiro, vou para o quarto, e assim que chama processo, né? Só que o que acontece é que muitas vezes a gente não quer passar pela possibilidade de um desconforto, do erro, né? Porque a gente tem um padrão, muitas vezes, de muita exigência, e daí a gente não está mais falando de excelência na qualidade, a gente está falando de perfeccionismo. Então presta atenção, né? Se você não está se cobrando demais também, né? Tem esse lado. O perfeccionista é aquele que nunca quer errar, ele não aceita, ele tem desafios de iniciar algo e correr risco de não dar certo, né? De errar. E muitas vezes acontece que a gente acaba adiando grandes e maravilhosos projetos na nossa vida. Por quê? Porque não queremos passar por esse sentimento de frustração, de nos sentir envergonhados, de que não deu certo, né? Uma coisa que determina nosso sucesso é não ficar parado no mesmo lugar, no primeiro desconforto. Então, entender que a aprendizagem é dia a dia, é processo, vai nos ajudar a nos cobrar um pouco menos, certo? Também não estou falando aqui da gente parar de se preocupar e fazer de qualquer jeito, né? Não é assim. Eu estou falando aqui da gente estabelecer padrões realmente avaliando aquilo que é possível para nós naquele momento, né? E se eu não der o primeiro passo, eu vou ficar sempre no mesmo lugar, porque se eu não quero errar, eu nunca vou sair do lugar, entende? Então, o que que a gente faz, né? Observe se esse sentimento do medo, o que está te paralisando, né? Quais são os seus medos? Será que o medo está se repetindo muito na sua vida pessoal, profissional? Será que você está se cobrando demais? Será que não está faltando um pouco mais de amor com você mesma, com você mesmo, de ser acolhido por você mesma, né? E se errar, entenda que faz parte do processo, vamos aprender com o erro, certo? Se você se identificou que tem esse medo, por exemplo, o medo de não ser suficiente, o medo do olhar do outro, vamos fazer agora uma prática que você vai aprender a dissolver esse medo para que ele não te domine mais, tá bom? Uma maneira muito eficaz para a gente dissolver o medo é usando a técnica do TFT, Terapia do Campo do Pensamento. Afinal, o que é isso, Fernanda? Thought Field Therapy é a sigla de TFT, significa, em português, terapia do campo do pensamento. É uma técnica cientificamente comprovada que integra o uso da acupuntura junto com a psicologia, mas sem o uso de agulhas. E ela pode, em poucos minutos, dissolver sentimentos desagradáveis, né? Como o medo que a gente está falando aqui. É uma técnica que foi criada há quase 40 anos por um psicólogo americano, PhD, Dr. Roger Callahan, e ele explica que toda situação estressante ou traumática que a gente viveu gera um registro no campo do pensamento, uma perturbação e interrompe o fluxo de energia do corpo humano, conhecido como meridianos, né? E isso dá origem a vários problemas emocionais e físicos. E na acupuntura, talvez você já saiba, já conhece que existem vários pontos, né, energéticos no corpo. O Dr. Roger Callahan, ele selecionou 14 desses meridianos principais. Você estimula esses pontos numa ordem específica, seguindo uma sequência certa para cada tipo de problema, só que em vez de utilizar agulhinhas, a gente utiliza tapping, que são batidinhas com as pontas dos dedos, tá?
E aí a gente consegue, assim, tratar o desconforto e estimulando o sistema de cura do nosso próprio corpo. Então, é muito legal essa técnica. É importante frisar que quando a gente fala de energia, não se trata de energia mística ou esotérica, é energia física material, tá bom? Então, vamos fazer a prática e você vai me acompanhando. As batidinhas que eu vou dando assim, né, em alguns pontinhos assim do corpo. São batidinhas firmes, porém assim, não muito fraquinha, né? Não muito forte, bem firmes. E nós vamos seguindo, então, assim, uma ordem, tá? E você vai sentir, você vai aprender a fazer o TFT para medos. Então, vamos lá. Então, respira primeiro. Sente-se confortavelmente, né? Onde você tá, respira. Respira uma vez. Puxa bastante o ar, segura um pouquinho, solta. Enquanto você respira, pense em algo que você queira realizar muito na sua vida profissional, na sua vida pessoal, algo que você tem muita vontade, desde as coisinhas pequenas a coisas grandes, vai pensando e pense em o que te impede de realizar isso. Pense um pouco, o que é que você está bloqueando no desenvolvimento da sua vida pessoal, da sua vida profissional? Por que você coloca o medo na frente? Será que é medo de não ser suficiente? Medo do que os outros vão pensar? Medo da crítica? Medo de não saber? Então, vai respirando, vai identificando esse medo, tá bom? Pensa um pouquinho. Identificado o medo, escolha um deles, né? Caso você tenha identificado vários medos. Se você identificou vários medos, faz uma listinha. Coloca, dá um pause no vídeo, coloca o que você identificou numa listinha e escolha só um. A gente vai fazer um de cada vez, tá bom? E depois você faz para os outros. Então, escolha um desses medos e dê uma nota de 0 a 10 para ele. 10 significa que está incomodando muito, 0 significa que está tranquilo, não tem sentimento de medo. Então, observa, dá uma nota. Vamos fazer, então, o tapping, tá? Nós vamos começar batendo aqui do lado da mão, assim. Enquanto vai batendo nesse ponto, vai se conectando com esse medo que você escolheu trabalhar agora. Se conecte com esse medo. Medo de, eu vou falar medo de, e você sabe qual que é, tá bom? E você completa na sua mente aí. Agora, abaixo do nariz, eu escolho liberar todos os bloqueios para superar esse medo de. Agora, aqui no dedo, no queixo, né? Primeiro, escolho liberar todos os bloqueios para superar esse medo de. Agora, aqui no dedo médio, eu escolho jogar luz para esse medo de. E liberar todos os bloqueios para superar isso. Agora, aqui do lado do olho, assim, ó. Eu libero e removo todos os bloqueios para superar esse medo de. Agora, aqui na clavícula, eu libero e removo todos os bloqueios para superar esse medo de. E vai completando o seu medo aí. Isso. Agora, observa esse medo. Só observa como se você estivesse vendo um filme, ou se for uma imagem, se for uma cena. Vai observando esse medo. Vamos bater aqui no início da sobrancelha. Esse medo de. Abaixo do olho. Esse medo de. Abaixo da axila. É aqui onde passa a alça do sutiã nas mulheres, na altura do mamilo dos homens. Esse medo de clavícula. A gente tem aqui uma cavidadezinha aqui, desce 2 dedinhos para baixo e 2 dedinhos para o lado. Aqui, esse medo de... Vai observando esse medo, como você se sente. E agora aqui no ponto gama, fica dentre o dedo anelar e o dedinho mindinho, aqui embaixo assim, ó, no meio desses ossinhos. Nesse ponto a gente demora um pouquinho mais batendo nele. Então observe esse medo. Vai respirando e vai batendo, observando esse medo, esse sentimento. Se quiser fechar os olhos, pode, se não, pode deixar aberto.
Eu gosto de fechar, eu me sinto melhor, mas vê como você se sente. Vai respirando, batendo, esse medo de observa. E agora aqui na clavícula de novo. Observa esse medo, esse sentimento, né? Muito bem, pode parar um pouquinho. Observa como que tá agora esse medo. Dê uma nova nota para ele, de 0 a 10. Quanto que estava antes, quanto tá agora. Vai observando. Veja o quanto que diminuiu. E vamos fazer mais uma vez, tá bom? Esse medo, tá bom? Às vezes a gente já sente uma diminuição da intensidade do medo, sabe? E às vezes a gente ainda não sente na primeira, a gente vai fazendo mais vezes. Lado da mão, respira, conecte-se com esse medo. Eu libero e removo todos os bloqueios para superar esse medo de abaixo do nariz. Eu libero e removo todos os bloqueios para superar esse medo de queixo. Eu libero e removo todos os bloqueios para superar esse medo de dedo médio, em cima da unha aqui. Eu libero e removo todos os bloqueios para superar esse medo de lado do olho. Eu libero e removo todos os bloqueios para superar esse medo de minha clavícula. Eu libero e removo todos os bloqueios para superar esse medo de isso. Agora vamos bater aqui no início da sobrancelha. Observe esse medo de não ser suficiente, ou esse medo que você escolheu abaixo do olho, esse medo de abaixo da axila, esse medo de clavícula. Respira, observa esse medo de ponto gama, esse medo de, observa, respira. Enquanto você respira, imagina que você vai soltando todo o medo, toda a angústia, tudo que está parado aí dentro sobre esse medo. E clavícula agora. Muito bem. Respira mais um pouquinho, vai observando. Dê uma nova nota agora, quanto que está esse medo, quanto que estava, a intensidade dele. Se esse medo ainda parece que faz sentido para você, ou se já não faz mais sentido, tá? E vai fazendo esses pontinhos até você perceber que esse medo não tem mais sentido, ele não te domina mais. Que você pense assim, não vou paralisar por esse medo, sabe? É uma sensação que a gente sente quando essa emoção foi realmente dissolvida, certo? Continue fazendo, pode voltar o vídeo e fazer mais vezes, tá? E agora, respira um pouquinho aí de novo, feche os olhos e só ouça o que eu vou te falar agora. Tá pronto? Eu sou filho do Criador do Universo. Sou feita à imagem e semelhança dele. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o sal da terra. Eu sou suficiente. Eu sou suficiente. Eu sou suficiente. Isso, repita sempre essas palavras para você mesma. Para você mesmo, você vai sentir uma paz e uma segurança muito grande por saber e ter bem claro dentro de você qual que é a sua real identidade, certo? Então é isso, olha, uma observação aqui, né? Para a gente tratar as raízes do medo que a gente sente, às vezes o medo é muito intenso, né? E todo medo tem uma raiz em coisas que a gente já viveu no passado. Para a gente tratar efetivamente a raiz desse medo, nós precisamos tratar os eventos emocionais do passado, tá? Com o direcionamento de um terapeuta é muito bom, ou você sozinho mesmo, se você conseguir também. Se fizer um trabalho bem amoroso consigo mesma, você consegue também identificar os medos, tá? E fazendo o TFT para os eventos emocionais do seu passado, você vai sentir um alívio muito grande, não só do medo, você vai sentir um alívio da ansiedade,
do desconforto que tem, da procrastinação, sabe? É incrível, gente. Eu deixo para vocês a recomendação de sempre praticarem o TFT. E aqui no nosso canal a gente sempre vai estar colocando, né, vídeos de práticas do TFT, tá certo? Entrem lá então na nossa comunidade do Telegram ou do WhatsApp, os dois são o mesmo conteúdo, você pode escolher qual você prefere. Toda semana a gente está falando de algum assunto da área emocional, assuntos que vão te deixar melhor no seu dia a dia, vão te dar dicas, insights, tá bom? E fazendo práticas de TFT, a gente costuma fazer aulas gratuitas em grupo, que é muito gostoso. Então, quem está participando da comunidade tem acesso a tudo isso, certo? Então, eu deixo isso para você. E já se inscreva no canal, caso não é inscrito, compartilhe com seus amigos se faz sentido para você e continue, tá? Faça do TFT um hábito para sua vida. Tchau!